Pai do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe. É uma alegria estar com vocês mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 11. A lição de número 11. Nós estamos estudando no trimestre a igreja eleita. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição 11 tem como título Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1. Verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem o cotidiano, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Leitura bíblica em classe. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória ao nome do Senhor. Então, uma lição em que nós vamos falar sobre humildade, mansidão e longanimidade. Na verdade, esse texto até aparece suportando-vos uns aos outros, que também está aqui no versículo de número 2 desta lição. Nós vamos aprender aqui que para haver unidade é preciso humildade. Tópico 1, o modo digno do viver cristão. A humildade, a verdadeira humildade. Tópico 2, para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão, um fruto do Espírito. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. A verdadeira mansidão. E mansidão pressupõe conciliação. E o tópico 3, para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longanimidade é um fruto do Espírito, suportando-vos uns aos outros, e o perdão como premissa do amor. Vamos então à introdução desta lição. Paulo estava preso e ele escreve esta carta da prisão, tanto é que Efésios é uma das cartas que ele escreve quando estava preso. Nós vamos aprender aqui que esse andar digno da vocação que for chamados é para todo crente. Todo aquele que professa a fé em Cristo precisa andar como foi chamado. E como que eu fui chamado? Para andar conforme as pisadas de Cristo, para andar conforme as pisadas do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos entender aqui que esse andar aqui é conduzir a vida, conduzir-se e comportar-se. Ou seja, ter um modo de vida condizente com o nome que nós professamos. Veja que nós somos chamados para andar conforme, versículo 1,
que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, é uma orientação para que nós, como cristãos, representemos bem aquele que nós seguimos, que é a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos aprender nessa lição sobre humildade, mansidão e longanimidade. O tópico 1, para haver unidade, é preciso humildade. E o que é humildade? Humildade é um sentimento de gratidão pela dependência a Deus. É o contrário de vaidade e é o contrário de soberba. Como que eu devo, então, entender a humildade, já que para muitos ser humilde é vergonhoso, para muitos ser humilde é uma condição negativa, assim os pagãos consideravam, que era uma vergonha ser humilde ou se comportar com humildade. Vamos então ao texto da Bíblia que está em Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, o próprio Cristo nos deu um grande exemplo de humildade, No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando também exemplo de humildade. Nós vamos aprender aqui que a humildade não pode ser movida por falsa aparência, e sim é uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Filipenses 2, 3. Vou aproveitar que eu estou com a Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Humildade é o contrário de soberba. Humildade é o contrário de arrogância. A Bíblia Pentecostal, lá no texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, traz uma nota e diz assim: devido ao egocentrismo inato do homem caído, o mundo não tem autoestima, a humildade e a modéstia. Devido ao pecado, o comportamento humano contraria a humildade e contraria a modéstia. A Bíblia, no entanto, com seu conceito teocêntrico do homem e da salvação, atribui máxima importância à humildade. Continua ainda o autor da Bíblia Pentecostal na nota lá do texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. A humildade bíblica subentende a consciência das nossas fraquezas e a decisão de atribuir de imediato todo crédito a Deus e ao próximo por aquilo que realizamos. É também outro ensinamento que devemos ser humildes porque somos simples criaturas. Somos pecaminosos à parte de Cristo e não podemos jactar-nos de nada, a não ser do Senhor. Logo, dependemos de Deus para o nosso valor e para a nossa frutificação. E não podemos realizar nada de valor permanente sem a ajuda de Deus. Então, quando nós atribuímos a Deus, atribuímos ao Senhor, ao nosso Deus, tudo que fazemos e tudo que somos, nós estamos dizendo para Deus e para quem está ao nosso redor, que nós estamos nos comportando conforme Cristo tem nos ensinado. Há um texto de Romanos que eu gosto muito, e reflete exatamente para mim o que significa humildade no dia a dia, no viver cristão, no dia a dia do servo do Senhor. Romanos capítulo 11, 33 ao 36. É um hino de adoração. É um hino
de uma pessoa que está extremamente compromissada com Deus e com o reino. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu vou repetir porque esse texto é lindo. Eu vou repetir o versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Aleluia. Sejamos humildes. Sejamos humildes. Sejamos humildes. Tenhamos no nosso andar a humildade, um comportamento humilde, para que o nome de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Tópico 2. Mansidão. Para haver unidade é preciso mansidão. Existem pessoas que no ambiente de igreja é promotor de guerra ou promotores de guerras. Nós estamos aprendendo nessa lição 1. Humildade. 2. Mansidão. Vejamos então que mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, de gentileza e cortesia e paciência. Vou repetir. Cortesia, gentileza, ternura, paciência. E essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, lá de Gálatas, capítulo 5, 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade, ou seja, humildade, mansidão. Nós vamos aprender que mansidão significa mais que modéstia ou moderação. Mansidão é a disposição de ânimo submissa e dócil que nos capacita a suportar sem irritação ou ressentimento as faltas e injúrias dos outros. Vou repetir, porque é muito importante. Vou repetir com muita calma esta definição de mansidão. Mansidão significa mais que modéstia ou moderação. É a disposição de ânimo submissa e dócil que nos capacita a suportar sem irritação ou ressentimentos as faltas e injúrias dos outros. E nesse caso, Jesus sempre é o nosso exemplo supremo. Sem contestação, quem quer que fosse, ele afirmou: eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, nós aprendemos que ser manso é ter disposição de cordeiro. Então, nós estamos aprendendo aqui, nesse tópico 2, para haver unidade é preciso mansidão. Então, a gente precisa aprender a se comportar com dignidade da vocação que nós somos chamados quando nós, sendo ofendidos, caluniados, irritados, até violentados, com as mais variadas formas, nós temos a disposição de cordeiro. E ter disposição de cordeiro é ser humilde, é ser manso. Ter disposição de cordeiro é ser manso. Então, quem é humilde consegue ter na sua característica também a mansidão. Então, nós temos o exemplo em Moisés, nós temos o exemplo em Jesus Cristo, e nós vamos aprender que uma pessoa que mantém a mansidão, que tem a disposição de cordeiro,
ele está disposta, essa pessoa está disposta à pacificação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude de mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador, conforme os textos que estão aqui. Eu vou ler apenas o texto de Pedro, do capítulo de número 2, versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 23. Então, nós precisamos entender que se você quer ser manso, tem que ter disposição de cordeiro. Vamos ler o texto então de Pedro. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Nós precisamos ter esse comportamento. Nós, como crentes, precisamos ter o comportamento de mansidão. Precisamos ter disposição de cordeiro. E eu quero fechar esse ponto de mansidão com o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Entregue as suas causas nas mãos de Deus. Seja humilde, seja manso. Você tem quem peleja por você. Que sejamos mansos. Mesmo que você esteja sendo irritado, esteja sendo vilipendiado, esteja sendo acusado, faça como o apóstolo Pedro, na sua escrita, deixa para nós o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se comporte como você foi chamado. Se comporte como digno da vocação que você foi chamado. Seja humilde e seja manso. Tenha disposição de cordeiro. Aleluia, aleluia. Tópico 3. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longanimidade é um fruto do Espírito, suportando-vos uns aos outros, e o perdão como premissa do amor. Eu vou tratar aqui sobre longanimidade e depois eu vou destacar aqui, suportando-vos uns aos outros, tá? Vou destacar aqui, suportando-vos uns aos outros, porque no meu caso eu entendo como 4 aspectos da graça: mansidão, humildade, mansidão, longanimidade e suportando-vos uns aos outros. O que é longanimidade? Longanimidade é o espírito resistente e infatigável que sabe resistir ao sofrimento ou à provocação, na força aprendida aos pés de Jesus Cristo. Então, longanimidade é um espírito resistente que faz você suportar a provocação aos pés de Cristo. Então, o tempo não vai minar a tua força. Se você tem um espírito longânimo, o tempo de acusação ou a insistência em levantar acusação contra você
não vai conseguir nada, porque você é longânimo. Vejamos aqui, o oposto desta virtude é a irritabilidade e a raiva, né? Há um texto, a Vulgata, ela traduz essa palavra de uma forma muito interessante. Longanimidade seria a disposição de ânimo de pacientemente suportar sofrimentos e os maus tratos, com a forte esperança de melhoria. Aleluia! Por isso que eu disse no início da aula que não é fácil. Vejamos então a definição da Vulgata latina nesta tradução de longanimidade. Longanimidade é a disposição que você tem de pacientemente suportar as aflições com a esperança de melhora. Vou repetir. Longanimidade é a disposição que você precisa ter de pacientemente suportar as críticas, as aflições, com a esperança de melhorar. Então, é muito interessante que é uma linkada à outra, a humildade linkada à mansidão, que é linkado à longanimidade. Então, imagina, meus amados irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, você está sofrendo acusações, está sendo irritado o tempo todo, a irritabilidade, né? E você suportar pacientemente. Ou seja, você não pode perder a linha, você não pode se irritar. Isso aí é longanimidade. Vamos ver o texto bíblico que fala sobre isso? Romanos 2,4. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Que diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, e ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Há um outro texto também, que eu posso ler com você, que é de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Noé foi um grande exemplo de longanimidade, né? Esperar tanto tempo, sendo acusado, sendo irritado. Eu quero dizer para você, meu nobre, que a tua vitória, aleluia, está em você ser humilde. A tua vitória está em você ser manso. E a tua vitória está em você ser longânimo, suporte, aleluia. Enquanto a pessoa mansa tem a disposição de cordeiro, essa mesma pessoa mansa, ela é longânimo. Ele tem a condição de suportar com paciência, todo tipo de vento contrário a ela, de acusações, de irritações. Ainda tem a disposição de entender que isso vai melhorar. Sejamos longânimos. Que Deus te abençoe. A lição fala de humildade, mansidão e longanimidade. E eu quero aproveitar e tratar também sobre suportando-vos uns aos outros, que está aqui logo no início do versículo, no versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha, o que é suportando-vos uns aos outros em amor? É o trabalho prático de um espírito paciente, no qual continuamos amando e respeitando aos outros, apesar de suas faltas e fraquezas. A intenção principal da análise de Paulo destas virtudes não é apresentar um padrão de comportamento em geral para os homens. A sua preocupação é com as tensões e conflitos inevitáveis que surgem na comunidade cristã.
Então esta aula é para ensinar você, é para me ensinar que os conflitos na comunidade cristã vão existir, sempre existirão, mas quem vai delinear e quem vai dar o nível de controle disso é você. Como, pastor Luiz César Mariano? Sendo humilde, sendo manso, tendo longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Vou repetir aqui a definição de suportando-vos uns aos outros em amor. É o trabalho prático de um espírito paciente, no qual continuamos amando e respeitando os outros, apesar de suas faltas e fraquezas. Aprenda a suportar a fraqueza do outro. Aprenda a respeitar as pessoas. Não meça as pessoas com a sua régua. Sejamos humildes, sejamos mansos, sejamos longânimos e suportando-vos uns aos outros em amor. Que Deus te abençoe. Esta lição de hoje é para sermos práticos, praticarmos em nossa vida o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai querido e bondoso, nós te louvamos pela vida desse aluno, pela vida desta pessoa, pela vida desta pessoa que está nos assistindo. Nós suplicamos o teu favor, nós suplicamos a tua bênção. Ensina-nos a humildade, ensina-nos a mansidão, ensina-nos a longanimidade, ensina-nos, Senhor, a suportarmos uns aos outros em amor. Senhor, estamos à disposição do teu Espírito Santo. Estamos plenamente à tua disposição. Faz e continua fazendo, Pai, em nossa vida a renovação. Estamos indo em busca, Pai, das tuas pisadas. Em teu nome nós te agradecemos. Em teu nome nós te oramos. Em teu nome nós te suplicamos. Ensina-nos a ser humildes, mansos, longânimos e ensina a suportar uns aos outros em amor. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Se você ficou comigo até agora, inscreva-se no nosso canal, dê um like, um joinha e compartilhe com quem você puder. Deus te abençoe, no nome de Jesus.